Vamos falar sobre alguns elementos de diagnóstico de classe 1. Segundo o professor Angel, classe 1 é quando nós temos a relação dos primeiros molares permanentes, em que a cúspide vestíbulo mesial do primeiro molar superior oclui com o sulco mesial do primeiro molar inferior. Esta relação de classe 1 subentende que eu tenha um perfil harmônico, uma boa relação no sentido horizontal entre a maxila e a mandíbula. Nos pacientes classe 1, nós devemos avaliar no sentido horizontal a face e o perfil, que pode estar biprotrusa ou birretrusa. Para verificar, avaliamos a profundidade maxilar, a profundidade facial e o eixo facial. O aumento dos valores faz com que o paciente apresente uma face protrusa e a diminuição uma face retrusa, mas geralmente não há necessidade de tratamento ortopédico devido às bases ósseas estarem harmônicas. Aqui nós temos, então, a profundidade maxilar, a profundidade facial e o eixo facial, que num paciente classe 1 normalmente vão estar harmônicas entre si. Nós vamos avaliar a partir daí os dentes, que podem estar biprotrusos ou birretrusos. Para tanto, nós avaliamos a posição dos incisivos superior e inferior com relação ao plano APO, no sentido linear e no sentido angular. O aumento dos valores faz com que o paciente apresente uma protrusão dentária e a diminuição uma retrusão. Então, aqui nós temos o plano APO e o longo eixo dos incisivos. 3,5 e 28 graus o superior, 1 milímetro e 22 graus o inferior. No inferior, nós vamos também medir a discrepância cefalométrica, que é a posição desse incisivo com o plano APO. 1 milímetro é o ideal para os mesofaciais. Quando esse dente estiver à frente, vai apresentar uma discrepância cefalométrica negativa. Quando ele estiver atrás, uma discrepância cefalométrica positiva. Cada 1 milímetro de alteração no APO equivale a 2 milímetros no arco dentário, pois nós temos a radiografia bidimensional e o arco dentário que é tridimensional. Então, cada milímetro de avanço no APO, eu tenho uma discrepância de o dobro negativa e cada milímetro atrás do APO, uma discrepância positiva do dobro da distância ao APO. Nós vamos avaliar também o plano estético e o comprimento do lábio superior, que vai me dar a relação do terço inferior da face. Todas essas medidas associadas à análise de modelos, análise facial, nos auxiliam a determinar o tipo de tratamento, extrações ou não, expansões, etc. Então, a variação dessas medidas, a quantidade dessas discrepâncias que vão me determinar o meu diagnóstico, o meu tratamento. Então, aqui nós temos o plano estético e o comprimento do lábio inferior, que é a minha relação do terço inferior da face, que está diretamente ligada à posição dos incisivos. No sentido vertical, nós vamos avaliar a altura facial total, que se estiver normal, ok. Se estiver alterada, avaliar os terços da face e o envolvimento estético do paciente. A altura maxilar, que estiver normal, ok. Se estiver alterada, avaliar o plano do sorriso e o plano palatino. E a altura facial inferior, que se estiver normal e o paciente apresentar mordida aberta ou mordida profunda, ela é de ordem dentária. Para tanto, nós vamos avaliar então a posição dos dentes com o plano oclusal para determinar extrusões do superior ou inferior, na mordida aberta, e na mordida profunda a mesma coisa, avaliar os dentes com plano oclusal. Avaliando através das grandezas do incisivo inferior com o plano oclusal e a relação de overbite. Se essa altura facial estiver aumentada e a oclusão estiver normal, ok. Se ela estiver aumentada com mordida aberta, eu tenho uma mordida esquelética aberta. Então, nós vamos avaliar o plano de Frankfurt, o plano palatino, o plano oclusal, o plano mandibular, para determinar extrusão de dentes anteriores e intrusão de posteriores. Uma rotação anti-horária ortopédica da mandíbula ou uma cirurgia ortognática
nas discrepâncias maiores e nos pacientes sem crescimento. Se estiver diminuído, a mesma coisa. Eu vou ter uma mordida profunda esquelética. Avaliar o plano de Frankfurt palatino, oclusal e mandibular, determinando intrusão dos incisivos anteriores, extrusão dos posteriores, aumento alveolar posterior ortopedicamente ou cirurgia ortognática. Então aqui nós temos altura facial total, altura maxilar e altura facial inferior. No sentido transversal, nós vamos basear na teleradiografia frontal, em que eu vou determinar se eu tenho assimetrias dentárias através da dimensão transversal intermolar inferior, dimensão transversal intercanino inferior, linha mediana dentária, dentes à linha mediana maxilomandibular. Assimetrias faciais com as grandezas, dimensão transversal maxilomandibular direita e esquerda, linha mediana maxilomandibular, inclinação do plano oclusal, simetria postural, comprimento dos ramos mandibular direito e esquerdo. E possibilidades ou não de expansão com as grandezas molar inferior ao ramo lado direito e esquerdo, dimensão transversal da maxila e da mandíbula. Então aqui nós temos um traçado frontal com as medidas, os pontos e aqui os planos que nós vamos avaliar então todas essas grandezas. Nos modelos de estudo, nós temos análise de Moyers, Bolton, índice de Ponte, fórmula de Thom, curva de Wilson, simetria, análise de simetria e proporções divinas. Num paciente classe 1, nós temos que determinar o tamanho dos dentes com o osso alveolar. E o mais importante é que nós determinamos no arco inferior. Aí nós vamos ter a discrepância dentária do paciente no arco inferior, associado à discrepância cefalométrica para determinar uma discrepância total. Aqui nós temos um exemplo de medidas para se determinar uma discrepância de Bolton, que eu vou determinar o tamanho dos dentes e a relação de proporção com esses dentes. Exemplificando, num caso clínico, nós temos uma paciente com uma face boa, um selamento labial, um perfil bom, suavemente protruso. No sorriso, nós observamos já um apinhamento dos dentes, o selamento na face de perfil, aqui uma vista intraoral, que nós temos o molar numa relação de classe 1 e um apinhamento superior e inferior com um lateral superior cruzado. Aqui, os modelos da paciente, uma vista oclusal, que nós podemos observar o apinhamento, e esse apinhamento foi medido, nos deu uma discrepância dentária de 12 milímetros. Então, faltam 12 milímetros de espaço o traçado para que eu possa alinhar esses dentes. Então, e observamos no traçado de menos 12 milímetros dentária. Eu tenho a relação da maxila na radiografia de base perfil, de crânio, relação da mandíbula boa com base de crânio, no sentido vertical 53, 60, 44, um paciente mesofacial. Então nós temos que nos preocupar com a posição dos incisivos. O incisivo superior apresenta 40 graus de inclinação, o normal seria 28, e o inferior 30 graus, o normal seria 22, e um APO de 6 milímetros. O APO ideal seria 1 milímetro, então significa que o meu paciente tem 5 milímetros à frente do normal. Cada milímetro que está à frente equivale a 2 milímetros de discrepância cefalométrica. Então, 5 milímetros, nós temos 10 milímetros de discrepância cefalométrica negativa. Associado à discrepância dentária, que tinha dado menos 12 milímetros, nós vamos ter um total de 22 milímetros. 22 milímetros é uma discrepância muito acentuada, que indica, portanto, a extração de pré-molares. Nós consideramos o pré-molar como tendo 7 milímetros, então nós teríamos 14 milímetros no arco inferior, a minha discrepância de 22, eu ganhei 14 milímetros com a extração dos prés, restam ainda 8 milímetros. Se eu considerar que o meu dente vai estar em 1 APO,
para eu alinhar 8 milímetros, eu tenho que avançar 4. Então, a previsão é que esse paciente, mesmo com a extração, termine com um APO em 5 milímetros. Nós temos a posição do lábio 1 milímetro à frente, que também não é o ideal para o paciente. Aqui, o início da mecânica. Como a preocupação nossa nessa videoaula é o diagnóstico, o caso não tem a mecânica completa, mas nós temos aqui a barra transpalatina fazendo uma ancoragem moderada, o início da montagem do aparelho, e aqui já os dentes extraídos, a retração dos caninos e das baterias anteriores. O caso em início de remoção progressiva, uma foto dos arcos já com os dentes alinhados, aqui o aparelho removível, removido, nós observamos os molares em classe 1 e os caninos em classe 1, uma boa relação dos dentes anteriores, os modelos de estudos, o arco dentário ao final do tratamento, a radiografia panorâmica, a teleradiografia de perfil e a análise final do caso, em que nós temos o APO de 5 milímetros, como era o previsto. E o lábio melhorou a relação de 1 milímetro à frente, 1 milímetro atrás, melhorando a condição do perfil. Aqui, uma foto de pós-contenção, em que a paciente apresenta um equilíbrio facial, um perfil harmônico, com um terço inferior de face bastante equilibrado e um sorriso agradável. É muito importante nós avaliarmos, nos casos de extração, a real indicação. A terapia bioprogressiva, por ser um tratamento de arcos seccionados, nos permite muitos casos sem extração, pois nós temos uma amplitude enorme de tratamento pelo seccionamento e a condição de maior mobilidade de movimento dos dentes. Mas naqueles casos em que realmente é indicado a extração por discrepâncias muito grandes, nós temos que avaliar se essa extração não vai prejudicar o perfil e o sorriso do paciente. Porque é importante que ao final do tratamento o paciente apresente um sorriso amplo, um sorriso bonito. Nós, numa sequência do curso de bioprogressiva, nós vamos ter diversas videoaulas sobre toda a sequência dos tratamentos, classe 1, classe 2, classe 3, e as diversas maneiras de se confeccionar as molas e as alças, a sua ativação e a instalação. Muito obrigado.